sido servo fiel diante de Ti, Senhor, com a sua família, Senhor. Pai, queremos agora, Senhor, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, Pai. Oh, Pai, orar e pedir, Senhor, a Ti, Senhor Deus, derrame sobre ele mais e mais do Teu glória. Oh, Deus, abençoa o Teu Filho, Senhor Deus, em todas as áreas, Senhor Deus. E na saúde, Senhor Deus, que na área financeira, Senhor Deus, que no casamento, que no ministério, Senhor Deus. Oh, Pai, quando Teu Filho abrir a boca, Senhor, diz a Tua palavra, Senhor. Que Tu porás a palavra, Senhor. Tu porás a palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua capacitando e dando, Senhor. Pai, de entendimento e sabedoria, Senhor. Clamo, Senhor Deus, e peço, Senhor Deus, o orvalho que desce do monte de Hermon, Senhor Deus, sobre a barba, Senhor Deus, do governo, Senhor. Assim, Senhor Deus, Senhor, Te faça derramar sobre a cabeça do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, trazendo a eles alegria, Senhor. Alegria, Senhor Deus, e contentamento. De irmão, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É pai de Gília. Apareceu uma igreja? Amém. É um privilégio retornar a essa casa. Eu estou muito feliz em estar aqui junto com os irmãos nessa noite. Já senti grandemente a presença de Deus, porque hoje não é em qualquer lugar que você sente a presença de Deus. A presença de Deus está escassa. Não é qualquer casa que você entra e sente a presença de Deus. Não é. Eu louvo e exalto ao Senhor Jesus, porque eu senti grandemente a alegria do Espírito Santo no seu nome. E como de costume, eu deixo a vergonha de lado, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos sentindo a presença de Deus, aí em algumas ocasiões dá vontade de chorar, dá vontade de pular, dá vontade de falar em línguas, não é verdade? Dá vontade de dar glória, misturar com aleluia, mas muitas vezes nós nos retemos porque ficamos preocupados com quem está sentado em nossa volta e pensando: o que é que fulano vai achar? O que é que ele vai pensar? Será que ele vai pensar que eu sou desequilibrado? E aí não deixa realmente com que aquela presença venha invadir o seu ser. Mas louvado seja o nome do Senhor, que depois de um tempo, não é isso, caminhando, nós entendemos que é preciso realmente, irmãos, deixar com que o Espírito de Deus ele venha habitar em nós. É preciso, irmãos, se esforçar para sentir a presença de Deus. Porque senão, irmão, vamos chegar num culto como esse, vamos estar aqui somente com o nosso corpo. O corpo vai estar presente aqui, mas nós não vamos conseguir cultuar, não vamos conseguir adorar, porque estamos preocupados com o dia do amanhã. Preocupado em trabalhar no outro dia, preocupado em que o culto acabe logo, não é isso? Porque eu tenho que fazer isso e aquilo, e aí não consegue realmente sentir a presença de Deus. Mas hoje eu creio que todos sentiram a presença de Deus. E é um privilégio. Novamente está revendo o pastor Pedro, junto com toda a sua família, né? Nosso amado pastor ali. Esqueci o nome, tá? Porque depois de pastor Elcio, depois de meio século, né? É complicado assim gravar tudo, né? Embora, como nosso amado aqui falou, né? Embora ainda não tenha dado um reflexo branco, porque o meu barbeiro ele é profissional, não é qualquer não. O meu é profissional. Eu sento. E quando eu saio daquela cadeira lá, tem hora que eu olho no espelho e pergunto: esse cara sou eu, não? Mas louvado seja o nome do Senhor. Depois de 16 anos, retornando a esse lugar. Lembro que preguei um culto aqui, né, que tinha um tema: a pesca maravilhosa. E naquele dia aconteceu algo extraordinário nesse lugar, que eu mesmo fiquei sem entender o mover de Deus nesse lugar. Depois disso, eu não tenho lembrança de ter retornado a esse lugar. Mas a Bíblia diz que tudo
tem um tempo determinado. Glória! E aprove o Senhor. Nos reunir mais uma vez nesse lugar para sentir a presença de Deus. E eu estou feliz em saber que a obra continua. E isso é importante, porque a palavra diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E se continua é porque verdadeiramente quem abriu foi Deus. Isso é maravilhoso. E eu louvo e exalto o Senhor por estar aqui. E quando a minha esposa, não é isso? A minha secretária que está me agendando, até que eu vá até os confins da terra. Só não sei se eu vou conseguir voltar. Ela me agenda e quando fala comigo, você tem alguns minutos para dizer sim ou não. Não dá tempo nem de pensar. Porque se pensar, sabe o que acontece? O ativismo vai dizer para mim, fala que não. Não é verdade? Fala que não, porque tem isso, tem aquilo, aquilo outro, mas aquilo outro e aquilo. Não dá para você estar, mas ela sábia, pensa rápido. E eu tenho que pensar. E a escolha está na nossa mão. Somos nós que escolhemos servir ou não servir ao Senhor. E aqui eu estou para a glória do Senhor Jesus. É maravilhoso. Estou muito feliz em Deus em Cristo. Muito feliz mesmo. Como um irmão aqui, né, me intimidou aqui, primeira vez que eu me sinto intimidado por alguém, porque eu sempre intimido pela minha altura, né? Mas o varão aqui, eu falei, Deus, amém. E achei mais alto do que eu. Não sei se é porque depois de meio século eu encolhi um pouquinho, mas eu fiquei um pouquinho intimidado, né? Pela unção que está na vida dele. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E o tema que foi passado é um tema muito importante e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvei a Deus. Quando minha esposa falou, olha, a pastora falou que o tema é Gênesis 2:15. Quando eu li, eu falei, Deus seja louvado. Deus seja louvado pelas nossas vidas. E todos aqui conhecem, né? Esse versículo. Precisa abrir a Bíblia? Precisa? Precisa abrir a Bíblia para recitar esse versículo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 2. Aleluia, Jesus. O número do sorteio caiu ali, vocês estão vendo. Isso já é um sinal. Isso é um sinal. Um sinal de Deus. Eu não dormi ontem. Confesso para os irmãos que a minha esposa não deixou eu dormir. Fiquei a noite inteira preparando o sermão. Né? Eu tenho um sermão aqui para 3 horas e 45 minutos. Não ouvi nenhum amém, então eu vou deixar aqui lá. Nem vou olhar. Não ouvi nenhuma concordância, então eu vou deixar aqui, nem vou olhar para ele. Porque eu não ouvi ninguém dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar ele de lado aqui, tá? Vou deixar Deus conduzir, porque senão, né, vai fugir da visão. E aí, em vez de dar glória, aleluia, vai ficar Aí daqui a pouco um vai levantar para ir para o banheiro, não é isso? O outro vai começar a passar aqui na frente e vai dizer, ó, está na hora já, o pastor fala para ele lá, não fala. Então é melhor que Deus determine, né, o término da pregação. Podemos ler todos juntos? Amém. No 3? 1, 2, 3. Melhor ficar em pé, com mais força. É culto de varão. Irmãos, eu tenho medo de pregar em culto de varão. Porque eu prego mais para as varoas, né? A igreja lá é 1% de homens. 1%. Né? 100% de mulheres. E eu prego. E ninguém fica me esperando lá fora para pegar. Ninguém me ameaça. Ninguém faz cara feia. As varoas da glória. Mistura com aleluia.
Mas no culto é dominado. Culto de varões é assustador. Porque pode ser que tenha que ir correndo para ser pedido. Amém, igreja? Gênesis 2. Eu quero ler junto também. Não chamo direito para mim. Só um milagre, só o corpo glorificado. No 3. 1, 2, 3. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. Amém? Aleluia! Espera aí. Eu não ouvi todos, não. Agora que todos. Ouviram? Decorar? De novo. Para não pensar. Amém? Amém, igreja? Amém! Os varões estão tímidos. Não fica tímido, não. Pode dar glória. Não pode, pastor? Dar glória? Misturar com aleluia? Pode? Pode dar glória, misturar com aleluia? Glória! Não deixa Deus movimentar. Aleluia! Deixa Deus usar. Somos uma família. Uma visão. Só existe um Espírito, que é o de Deus. É um. E precisamos nos soltar, se desprender. Amém? Amém. Mais uma vez, irmão, só para ficar gravado na nossa memória. 1, 2, 3. Senhor Deus, tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. Amém. Deus, continue falando conosco. Glória a Deus. Continue, ó Deus, revelando o que tem nessa noite para nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Culto de varões. Um dia Deus vai nos abençoar na casa do conselho. Não é isso? E os irmãos vão estar lá também, dando glória, misturando com aleluia. E vai dizer, realmente, pastor, a profecia se cumpriu. Porque há uma responsabilidade muito grande que foi colocada nas nossas vidas. Na minha vida, na sua vida. Uma responsabilidade dada por Deus. Mas muitas vezes, por não compreender, por não entender o propósito de Deus para com as nossas vidas, não damos confiança. Rejeitamos, porque falamos assim, eu não fui escolhido para isso. Eu não tenho chamado, não é verdade? Quantos de nós um dia não falou isso? Esse chamado não é para mim. Deus não me escolheu para isso. Tenho certeza que se fosse comigo, eu não ia conseguir. Porque eu jamais agiria desse jeito. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque a maior obra que Deus criou foi a humanidade. Foi o homem. Foi a melhor criação de Deus. O homem. E antes de Deus formar o homem, antes dele criar o homem, a Bíblia nos revela que Deus preparou tudo para o bem-estar da humanidade. Tudo que Deus achou que seria importante para o ser humano, Ele o criou. Ele fez com que a terra produzisse, com que o mar produzisse. Fez todas as coisas. E depois parou e pensou. E olhando para si, Ele disse, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, né? Um privilégio para mim e para você. Ser criado à imagem e semelhança de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se alegrou com a sua criação. Ele se alegrou, irmãos, em ter criado o homem. E isso o chamava a atenção. Porque ele mantinha um relacionamento com o homem. Ele mantinha um contato com o homem. Deu a ele o poder de governar todas as coisas. O governo está na mão do homem. Governar todas as coisas. Foi dado a ele o poder de escolher e dar nome para tudo aquilo que Deus criou. E tudo que o homem olhava e dizia, ó, isso vai se chamar assim, assim seja. Deus não interferiu. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando Deus para o homem, Deus falou, eu vou presentear. E fez com que ele, não é isso, adormecesse. E na sua costela criou a sua ajudadeira. Deu um presente. O maior presente de Deus para o homem foi a mulher. O que seria de você sem a sua esposa? O que seria de mim? Né? Eu não vou dizer que seria um fracasso total, porque tem uns homens aí que é bravo, é fera bravíssima, né? Mas tem outros que, após perder a sua companheira, acabou a sua vida. Tem alguns que até se suicidam, porque não consegue mais viver só, não consegue tocar a sua vida. Deus criou e presenteou o homem. E Deus mantinha um diálogo com o homem, porque todos os dias Deus vinha buscar um relatório e trocava uma ideia. Olha que coisa gostosa, que privilégio. Você, uma criatura, conversando com o Criador. Eu posso imaginar que coisa maravilhosa, não é? O homem conversar com Deus. E Deus olhando para a sua criação, Deus falou, é confiável. Eu vou colocar eles no jardim. Mas antes de colocarem lá, Deus falou para eles que haveria uma necessidade deles guardar o jardim, cuidar dele. Deus deu uma responsabilidade para o homem. Muitos de nós, muitas vezes, quando estamos num sol escaldante, porque eu trabalho com obra, tá? Quando o sol está dando 40, a sensação lá no Rio é de 50 a 60. Porque está tudo concretado lá. A metrópole de concreto, quanto mais concreta, mais quente fica. Muitas vezes as pessoas gostam de ver tudo urbanizado, né? Ah, meu Deus, tudo. Quanto mais vai eliminando a natureza, vai ficando difícil para sobreviver. E muitos dizem assim, mas o trabalho é uma maldição, porque o trabalho aconteceu após o homem ter desobedecido. Mas quando nós lemos aqui, nós vemos que Deus colocou o homem no jardim para quê? Para quê? Para cultivar é trabalhar. Trabalharmos. Isso antes do homem decidir não obedecer a Deus. Já foi dado. Isso na mão do homem, trabalho. É um dom de Deus. Não é uma maldição, como muitos acham. Não é maldição. Trabalhar não é maldição. Eu sinto prazer em tudo que eu faço. Seja na área espiritual, seja em prol do reino, seja em prol da minha família, seja em prol de ajudar alguém. Eu sinto prazer em fazer. Eu sinto prazer, irmãos. Eu não tenho tempo ruim
tem prazer em estar trabalhando, tem que vigiar o tempo todo. Porque Deus nos chamou e deu uma responsabilidade, nos colocou como administrador. Então tem que ter tempo para todas as coisas. E Deus coloca a humanidade aonde? Num lugar privilegiado, no jardim, o que estava preparado para todos nós. O melhor. Mas que pena que só dois tiveram o privilégio de desfrutar daquele lugar. Porque após chegar naquele lugar, não conseguiu compreender e distinguir o que Deus tinha falado para ele. Que era preciso guardarmos o jardim. Se ele falou isso, né? Porque não se guarda nada quando você não tem suspeita que aí mesmo. Guarda. Quando você mora num lugar que não tem assalto, você fecha a porta? Você não fecha a porta. Você sabe, aqui não tem perigo. Deixa a porta aberta. Mas se tem algum rumor que, não é isso? Tem alguém que está saqueando, vai haver uma necessidade de tomar certos cuidados, não é verdade? Então, quando Deus falou isso, é porque Deus sabia que tinha um inimigo. E o inimigo não estava brincando. Então, a ordem para Adão e para Eva foi que eles deveriam guardar o jardim, cuidar, e guardar, e proteger, e cercar, para que nada acontecesse, para que o mal não penetrasse naquele lugar. Mas o que acontece, irmãos? Eu costumo falar lá na igreja que o pecado é como a poeira. Eu não sei se aqui na aula tem poeira, tem, pastor? Mas em Sepetiba, depois que cresceu tanto, a poeira é constante. Lá em casa, abriu a janela para entrar um vento, pode ter certeza. E depois tem que dar uma geral, porque a poeira não é isso? Muitos carros, não é isso? Muitas pessoas, o tempo todo construindo. E eu costumo falar que o pecado é igual a poeira. A poeira vem, ela entra na sala, né? Tem que estar atento. Vai estar sempre dando uma faxina. Porque se não der uma faxina na sala, a poeira vai entrar no quarto. Não vai? Depois ela vai se alojar na cozinha. Depois ela vai entrar num dos lugares que é muito difícil, que é o banheiro. Mas ela vai entrar assim mesmo. E quando pensar que não, ela vai tomar todo o ambiente. Não é verdade? Porque se não faxinar constantemente a sala, ela vai tomar toda a casa. E quando pensar que não, vai ficar complicado dar uma faxina. Porque agora não vai ser mais somente na sala. Vai ser em todos os cômodos da casa. Por quê? Porque não vigiou. Não vigiou em manter a casa sempre limpa. E aí depois vai ter que pedir reforço. E o que aconteceu? A serpente veio e Eva e Adão não perceberam. Não percebeu o perigo. Não percebeu o mal que estava se aproximando. Se descuidou. E o inimigo artiloso, sagaz, aproveitou da fragilidade para induzir a mulher. Mas ela sabia qual era a ordenança de Deus. Olha, vocês foram colocados no jardim. De todas as árvores que eu fiz brotar da terra para a sobrevivência de vocês, pode degustar de todas elas.
menos da árvore, do fruto, do bem e do mal. Porque no dia que vocês comer esse fruto, certamente vocês morrerão. E como é que vem o pecado? Como vem? De forma de serpente. E eles não perceberam, porque a sedução, ela é muito forte, não é verdade? Tem homens que, eu não vou dizer nem que é um dom, tem essa malícia. Tem homem que tem o espírito da sedução. Ele consegue não seduzir somente uma mulher, como dezenas de mulheres. E enganá-las, não é isso? E depois desprezá-las. E eu não entendo como muitas delas conseguem cair novamente na lábia de outro sedutor e sofrer a mesma pena. Porque se sofreu, já era para se posicionar. E falar, agora eu vou vigiar, porque o mal não vai me pegar mais. Aí vem outro sedutor, sagaz, 7-1, né? E novamente faz ela sofrer. E assim não foi diferente com ela. Não foi. Ela foi seduzida. Seduzida, ela apanhou o fruto. E a sedução foi forte, porque o mal veio e disse, olha, se certamente você comer esse fruto, você será igual a Deus. Igual. Os seus olhos vão se abrir, o seu entendimento vai se abrir. E ela, seduzida pelo mal, o que ela fez? Ela comeu. Comeu do fruto a qual Deus ordenou que não tocasse nele. Porque o que eu entendo, irmãos? Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Deus não criou um robô. Deus não criou um simples animal irracional que só faz o que manda. Deus deu a oportunidade para o homem de ter escolhas, de escolher, de decidir o que ele entende que é melhor para si mesmo. Ele colocou a árvore lá no meio e deu uma ordem, mas ele não impediu o homem de degustar aquela árvore. E a mulher, quando ela comeu do fruto, você pode ver na palavra, mudou alguma coisa? Mudou. Não mudou nada. Nada. Tudo continuou do mesmo jeito que estava. Não houve mudança nenhuma. Se naquele exato momento o homem estivesse na torre de vigia, ele ia dizer, presente meu amor, meu bem, minha querida, minha filha, né? Como nós costumamos apelidar, né? O nosso Criador, o nosso Senhor ordenou que não tocássemos nesse fruto. Me dá isso aqui. Vamos dobrar o nosso joelho, ou vamos o canto de uma árvore, que eu vou esperar até que o Senhor venha. Porque todos os dias Ele vem. E quando Ele vier, eu vou conversar com Ele. Eu vou dizer, Pai, ela foi seduzida pela serpente, porque o homem não entendia ainda o que era o mal, e ela provou o fruto. Com certeza, o diabo cairia por terra. Cairia por terra. E nós não sofreríamos a pena. Mas ele escolheu também o benefício. E nós vemos que quando o homem come
comeu do fruto. Tudo que era puro, irmãos, foi contaminado. Tudo. Porque agora a maldade entrou. Os olhos carnais se abriram. E eles começaram a sentir e a ver coisas que nunca imaginaram que poderia acontecer. Porque eles andavam nus, em plena comunhão com Deus. Não havia mal nisso. Mas o mal entrou. E Satanás falou: interferir na criação perfeita de Deus. Acabei com o seu projeto. Destrui tudo aquilo que Deus criou com perfeição. E tudo mudou, irmãos. Porque a partir do momento que o homem não entendeu que ele precisava guardar a comunhão com quem? Com Deus, com Deus. As coisas tomou outro rumo, irmãos. Porque as consequências veio, porque o mal agora entrou. O homem não sentia medo, ele passou a sentir medo. Começou a sentir medo. Sentiu medo, não sentia solidão, passou a sentir, irmãos. Passou a sentir. Não tinha desejos por coisas ruins, passou a ter. O mal penetrou e mudou todo o projeto de santidade que Deus tinha criado. O mal veio com força para destruir o homem, só porque ele não entendeu que ele precisava guardar. E nos dias de hoje, mudou alguma coisa? Entendemos o que Deus colocou na nossa mão? Você entende o que Deus colocou na sua mão? Você entende a responsabilidade que está sobre você? Porque o inimigo sabe o que está sobre mim, ele sabe. E todos os dias, como diz um certo cantor, né, que se exaltou demais aí, aquele que se exalta até que, não é isso? Se humilhar, eu creio que ele já deve ter se arrependido, vai voltar de novo. E todo dia o pecado vem e me chama. Mas a escolha é nossa. O que é que nós escolhemos? O que é que estamos escolhendo? Porque Adão escolheu desobedecer. Ele escolheu desobedecer a ordem de quem? A ordem de Deus. Foi isso que Adão escolheu. Mas Deus o criou, separou e colocou, irmãos, para guardar. Hoje eu comi um pirão muito bom, né, com peixe. Uma maravilha, né? Eu acho que vai ter uma janta, eu não vou deixar ficar nada lá depois, né? Não gostou? Janta que não existe não, né? Na minha cidade lá, janta não existia não. Eu aprendi a jantar depois que eu saí de Salvador. Porque lá a gente tomava só um café. Depois que eu aprendi a jantar, nunca mais consegui dormir sem jantar. Pirão maravilhoso. Feito com quê? Com farinha. É farinha de mandioca, não é? Você sabia que Adão não teve o privilégio de degustar da mandioca, da farinha? Você sabia disso? Que quando ele escolheu desobedecer a Deus, a palavra diz que nem todas as sementes que estavam na terra, a qual Deus deu a ele o poder de lavrar a terra, de cuidar da terra, tinha brotado ainda não. Sabe por quê? Porque ainda não havia caído chuva na terra. Então muitas sementes não tinham brotado, porque ainda
a terra não tinha sido impactada pela chuva, porque era um simples vapor que subia, não é isso? E umedecia a terra. A terra ainda não tinha experimentado, né, essa maravilha que nós chamamos de chuva. Você pode ver que pós o dilúvio, chamaram Noé de maluco, não é isso? Até porque eles não sabiam o que era chuva. Pós o dilúvio, a terra floresceu, as montanhas, os vales, tudo floresceu depois. Porque eu creio que todas as sementes brotaram. E ele não teve o privilégio que eu e você tem de degustar de algumas frutas, porque elas ainda não tinham brotado. Sabe por quê? Por causa de uma escolha errada. Escolheu desobedecer. Escolheu desobedecer em vez de se posicionar. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas muitas vezes a sedução é mais forte. E o homem escolhe desobedecer. Porque ele diz assim, muitos, né, não são todos, depois eu peço perdão a Deus. Depois eu me acerto com ele e ele vai me perdoar. Não é assim, irmãos, que muitos pensam? Depois eu vou lá e me converto. E Deus vai mudar o quadro, irmão, mas nem sempre isso acontece. Porque tem muitos que descem a sepultura sem se arrepender. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nada é por acaso. Quando Deus criou a mulher, Deus já tinha um projeto para a raça humana. Você sabia disso? Já tinha um projeto estabelecido por Deus ao criar a mulher. Porque eu posso conjecturar, irmãos, que Deus de repente olha para o homem e fala, poxa, diante de tudo que eu coloquei na mão dele, possa ser que lá na frente ele venha a fracassar. Ele venha a negligenciar a minha vontade. E o que eu vou fazer? Projeto de Deus. Criou a mulher. Porque quando Satanás pensou que tinha vencido Deus, acabou Deus. Aí, o presente de Deus para o homem entra em ação. Porque dela nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Glória a Deus. Projeto de Deus para a humanidade, irmãos. Um projeto porque Deus não cria nada por acaso. Não é por acaso, não é fruto do acaso a criação de Deus. Tudo tem um significado na criação. Todas as coisas têm um significado. Hoje estava conversando com os jovens sobre a natureza, os pássaros. Tudo tem um significado, não é verdade? A gente pensa assim, poxa, mas Deus só criou por acaso. Não, tem um significado na natureza. E o inimigo não esperava isso. Ele jamais imaginaria que a mulher já era um projeto de Deus para que o homem não fosse destruído. E dela nasce o segundo Adão para a glória de Deus. Mas um Adão que jamais iria se vender, iria negligenciar a obra. Jamais. Com poder para pisar nos escorpiões e na serpente. Aleluia, Jesus. E a palavra diz que as portas do inferno jamais prevalecerão
sobre a igreja. Glória a Deus. Jamais, irmãos. Muitas vezes, muitos não entendem isso. O tempo todo o inimigo está tentando nos seduzir. E ele diz assim: acabou para você. A sua vida não tem mais jeito. Tu errou, não é assim? Ele aponta, ele diz: olha, acabou, eu consegui, eu venci. Peraí, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Glória! Há sempre um escape. Há sempre uma solução, irmão, para aqueles que realmente confiam no Senhor. Para aqueles que decidem obedecer. Eu sei que não é fácil. A luta é constante. Porque Deus colocou na nossa mão é muito grande. O inimigo tem inveja de mim, inveja de você. Sabe por quê? Ele falhou uma vez e foi rejeitado. Quantas vezes eu falho e você falha e Deus nos perdoa? Você já parou para pensar? Pecamos por ato, por gesto, por pensamentos, por palavra, por obra. O que quer dizer isso? Pecamos o tempo todo o tempo, e Deus está sempre pronto a nos perdoar. Sempre Deus está pronto a nos perdoar. O inimigo não entende isso. Não entende. É uma fúria muito grande. Então, irmãos, nesses últimos tempos, precisamos acatar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e fazer com excelência. Porque após o homem ter errado, ele se distanciou daquele que é mais puro e mais sagrado. Houve um distanciamento de quem? Do homem para com Deus. O pecado criou uma barreira entre o homem e Deus. O relacionamento foi abalado. Acabou-se o diálogo, porque agora o homem estava com medo. Nunca sentiu medo, passou a sentir medo, olhou para si, se envergonhou por causa da sua nudez. Acabou o relacionamento com Deus. E agora, quando Deus vem para conversar com ele se esconde. Quantos cristãos se esconderam de Deus? Sabe do que Deus colocou na sua mão. Sabe que foi escolhido. Sabe que tem um chamado. Mas quando Deus vem em sua direção, se esconde. Por que se esconde, irmão? Porque o mal entrou. Mas quando Deus vem, irmão, não é para condenar. Não é. Não. O que Deus espera do homem é que o homem se arrependa. Se arrependa. Em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, ele diz, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, então ele disse: eu ouvirei do céu e sararei a sua Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque tudo que Deus quer de nós é isso. É que nós entendamos que nós somos falhos. Como ser humano, estamos sujeitos a errar. Mas nós precisamos o tempo todo o tempo, irmãos, olha, se arrepender, se humilhar e voltar aos braços do Pai. Porque Davi era um homem que a palavra diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas vai olhar para a história de Davi, o homem que mais pecou, irmão. Mas espera aí, o homem que mais pecou é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi se humilhava
reconhecia as suas fragilidades, as suas fraquezas. Ele se humilhava, ele se convertia diante dele, diante de Deus, e dizia: Senhor, pequei. E Deus era maravilhoso. Mas o inimigo não quer que o homem se arrependa. O inimigo não quer que o homem se humilhe. E muitas vezes nós damos uma de durão. Não é verdade? Ninguém pode saber. Quer ver como isso acontece? Num culto como esse, quando você vai finalizar o culto e você diz assim: o pastor da igreja tem que dar uma oração. Vem aqui à frente. Eu não sei como está a sua vida, mas se porventura você cometeu algum delito diante de Deus, eu quero orar com você. Mas sabe o que o inimigo faz? O inimigo fala assim: olha, tu é evangelista. A primeira coisa que o inimigo fala: tu é evangelista, tu é diácono, tu é levita, tu é pastor, tu é bispo, tu é apóstolo. O nosso meio não tem papa, né? Você vai falar: tu é papa, tu vai lá na frente. O que vão falar de você? Não vá. Aí escolhemos continuar distante de quem? De Deus. Ao invés de se humilhar, de se arrepender e se converter diante do Senhor. Escolhemos, muitas vezes, andar errante. E isso é um prato cheio para muitos de nós. Sabe para quem? O inimigo. O inimigo. Porque não adianta. O que foi dado por Deus, o próprio Deus tira. Você sabia disso? Ninguém pode tirar o que Deus te deu, mas Deus tira. O que Deus me deu, ninguém tira, mas Ele tira, porque Ele é o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. E muitas vezes nós nos fortalecemos em dizer assim: não, eu estou com poder. Deus me deu poder. Poder para quê? Poder para curar. Poder para expulsar demônios. Poder para pregar o Evangelho. Poder para ressuscitar os mortos. E se Deus me deu poder, eu estou brindado. Estou brindado por Ele. Ninguém pode me tocar. Na escolha dos 12, o poder foi dado para aqueles homens. Todos eles. Todos eles desfrutou do poder. Como apóstolo. Mas um, mesmo desfrutando do poder, por não conseguir se arrepender, o remorso tomou conta dele e ele se atirou aonde? No inferno. Hoje falar de inferno na igreja é complicado. Pastor, não fala do inferno não. Eu já sofri muita pressão de algumas pessoas em dizer que não pode falar do inferno. Porque o inferno, para muitos, não é real. É real. E muitos estão se atirando nele. Porque Deus não criou o inferno para o homem. Mas o homem, por não conseguir se arrepender, se humilhar e se converter, ele perde tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Todo o poder de administrar tudo. Esse é o lançamento. Os sinais estão aí. Jesus Cristo está às portas. A natureza está gritando. Você sabia disso? Se os pássaros pudessem falar, eles estavam pregando para nós. Você sabia disso? Se os peixes pudessem falar, eles estavam pregando aqui nessa ilha, dizendo: olha, não sai da torre de vigia. Os peixes iam pregar o Evangelho. A natureza está sinalizando o tempo todo o tempo, dizendo para a humanidade: olha, o Criador está voltando. E muitas vezes nós
estamos negligenciando aquilo que foi nos dado. Porque não estamos guardando aquilo que Deus colocou na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que o que Deus colocou na nossa mão estamos fazendo? Será que estamos guardando realmente o jardim? Ou qualquer vento de sedução vem e vem atraente, né? Porque ele vai precisar de algo para se disfarçar, para incorporar, e ele vai vir. E quando pensar que não, Deus ficou em segundo plano. E é assim que está acontecendo. O prazer com as coisas do reino, segundo plano. Primeiro aquilo que me apraz. É assim que estamos vivendo hoje. E assim? O pastor convoca, o pastor não tem um tempo não. Mas espera aí, você é obreiro. Essa administração foi dada, mas o pastor não tem um tempo não, sabe como é que é? Família, né, pastor? Família, pastor, família. Final de ano, não é isso? Boleto chegando um atrás do outro. Então, pastor, ora por nós, ora por mim, pastor. Dá um tempo aí, sabe por quê? Porque primeiro Deus, não. Primeiro eu. Primeiro minha família. Primeiro aquilo que me apraz. E depois Deus. Mas essa não foi a responsabilidade que Deus colocou na nossa vida. Foi essa? Não. Deus não colocou isso em nós. Não. Primeiro, Deus. Deus primeiro. Deus em primeiro lugar. Hoje as coisas se inverteram. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Almejamos muitas vezes o título, o reconhecimento, né? Ninguém me reconhece. Hoje está uma guerra. O Brasil teve uma época que o Evangelho, não é isso? Caiu no desejo de todos. O gospel, né? Todo mundo quer ser evangélico. Gospel, ou melhor, ser gospel. E ser reconhecido. Mas espera aí. Mas será que realmente está disposto a servir o rei? A guardar o jardim? Será? Ou na hora de dizer sim, vai dizer não? Na hora de escolher, não escolhe Deus. Escolhe aquilo que lhe apraz. A Bíblia não relata que fruto foi aquele, né? Mas não sabemos que fruto. Tem alguns que dizem que a maçã, por exemplo, foi uma maçã. Eu não sou muito chegado à maçã. Não acredito que ele fruto da maçã. Nunca. Nem toda maçã, não é isso? É atraente. É uma maçã que você olha na sugestão, nem que. Então acredito que não era maçã. A Bíblia não relata qual foi o fruto. Mas deveria ser um fruto, não é isso? E fez com que eles perdessem a visão da verdade. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Está acontecendo do mesmo jeito. Deus nos escolheu. E uma ordem está sobre a minha e sobre a sua vida. Guardar o relacionamento com Deus. Mas muitas vezes escolhemos desobedecer. Não é isso? Porque parece ser mais prazeroso. Né? Um minuto de prazer. A minha esposa não está vendo. Não é isso? Esse fruto aí está me perturbando. Ninguém está vendo. É só uma saidinha, não é isso? Só experimentou, não degustou do fruto todo. E a maldição veio sobre a raça humana.
a maldição veio sobre nós. Porque as consequências de degustar daquele fruto, irmão, foi receber a penalidade da maldição. Porque o homem morreu espiritualmente. Acabou. Porque o homem sem Deus, ele é um homem morto. O homem que escolhe as coisas desse mundo, ele não consegue compreender a palavra. É um homem morto. Porque a Bíblia diz que céus e terra passará, mas a única coisa que vai permanecer é a ordem de Deus, que é a palavra. É a palavra. E se eu acatar a palavra, eu não vou passar, eu vou permanecer. Nós iremos permanecer pela palavra. Mas muitas vezes escolhemos aquilo que desagrada a Deus. E as consequências, ela vem. Mas antes, Deus vai dar uma oportunidade. A oportunidade para que haja uma restauração. Eu falo lá na igreja o tempo todo, é muito lindo pregar, eu gosto de pregar. Deus me chamou para pregar. Eu gosto mais de pregar fora da igreja que dentro da igreja. Dentro da igreja eu acredito que todos estão salvos. Amém? Amém. Amém? Amém. Não, é uma coisa errada. Todos estão salvos. Amém. Eu acredito que estão salvos. Esse Deus. Se a igreja foi arrebatada hoje, eu acredito na minha salvação. Sabe por que eu acredito na minha salvação? Porque a ordenança de Deus na minha vida para guardar o jardim, eu luto há 33 anos para não ser seduzido pelo inimigo. E olha que a sedução vem todos os dias. E vem oferecendo coisas maravilhosas, atraentes. Não é isso? Que olha assim e fala, poxa, por que todo mundo faz? Aí o diabo fala assim, ó, todo mundo faz, todo mundo peca e Deus perdoa. O diabo fala isso comigo. Por que tu não experimenta também? Eu não sei se você já ouviu o diabo falar assim contigo, mas comigo ele já falou várias vezes. Experimenta também, sabe por quê? Fulano, ciclano, olha, errou, olha, o outro errou, olha só, o outro agora é pastor, o outro é presbítero, o outro é diabo. Agora sim, você viu que todos eles erraram e o teu Deus os perdoou. Experimenta também, larga de ser bobo. Mas eu escolhi guardar, eu escolhi cercar, eu não escolhi experimentar. Até aqui eu escolhi não experimentar do fruto proibido. Porque a ordenança de Deus é: no dia que tu comer, certamente morrerá. Você pode ver que nesses últimos tempos, o que tem de crente mortos no nosso meio não sente mais nada de Deus. As igrejas desses últimos tempos estão lotadas. Você sabia disso? Lá em Sepetiba, a única igreja que não está lotada é a Casa do Concerto. Não sei por quê. Eu pergunto a Deus, por que essa igreja não lota? Já passaram mais de 2.000 pessoas aqui, mas não fica aqui, não lota. Eu falo, Deus, tem alguma coisa errada em mim. Eu acho que sou eu. E minha esposa não é, ela prega, mas não com tanta frequência. Eu falei, Deus, o que é que está errado? Mas passou da Casa do Concerto, as igrejas estão lotadas. Lotadas, irmãos. Mas eu costumo dizer uma coisa: pregar com eloquência não salva. Não salva. Cantar não salva. Falar em línguas não salva. Ter dons espirituais não salva. Não salva. Não leva o homem a receber a recompensa de Deus. A única coisa que vai nos levar um dia a receber algo da parte de Deus é obediência.
descer a Aleluia. ordem que foi dada. Glória. Porque tudo aquilo que Ele nos deu é dele, não é nosso. Não adianta se vestir de crente. Eu gosto muito de me vestir de crente. Sabe disso? O pastor falou, fica à vontade. Essa camisa até que eu gostei, pastor. A camisa também. A camisa é botar a camisa ficar bonitinha aqui para saber que eu sou da casa também. Eu gosto de me vestir de crente, mas eu prego, não salvo. Andar de terno de salvo, de gravata no salvo. Eu gosto de usar, sabe por quê? Primeiro eu vou falar para vocês. Eu nunca comprei um terno. Eu ganho. E tudo que Deus me dá é dele mesmo. Aleluia. E eu uso. Já falei lá na igreja, eu quero um amarelo, laranja, por que me der eu uso. Não importa o que você, se for verde, claro, o que me der eu uso. Eu gosto. Mas isso aqui não é sinônimo de santidade. É um gosto meu, porque muito tempo na minha vida eu não usava um terno. Sabe por que eu não usava? Eu não usava um terno. Porque eu vim de uma família que meu pai era analfabeto, minha mãe também. Eu, para aprender, ler e escrever, é muito difícil, eu tomava remédio. E eu não entendia porque eu tomava tanto remédio, minha mãe falava, você tem, né? Eu pensava que eu era... Eu fiquei muito tempo numa escola de aquelas pessoas que tinham síndrome de Down, e eu achava que Deus me curou. Eu brinco com os irmãos, mas Deus me curou da síndrome de Down, eu também tinha isso. Porque o lugar que eu estava, todos eram assim. E hoje eu entendo que a ciência descobriu que como é que chama? Dislexia, né? Dificuldade do aprendizado. E quando eu me converti, irmãos, eu via todos usando terno. Mas eu dizia assim, o terno é para quem sabe falar, é para quem sabe ler, é para pessoas que têm cultura. Como que eu vou usar um negócio desse? Se quando eu abro a minha boca, eu me identifico. Eu falo, Deus, jamais eu vou usar, mesmo querendo usar um terno, mas eu falava, eu não sou digno. O complexo de inferioridade, irmãos, sobre a minha vida. Eu não deixava Deus me usar, eu não queria falar, eu tinha vergonha, eu tinha medo. Eu não conseguia, irmãos, falar se tivesse um público como esse. Eu me sentia inferior às outras pessoas. Mas quando realmente eu me converti a Jesus Cristo, Ele mudou a minha vida. Aleluia. Esse complexo de inferioridade caiu por terra. Voltei a estudar, minha mente abriu, irmão. E eu comecei a compreender, entender. Hoje até a língua dos anjos eu falo. E por que eu não vou usar uma terra? Eu falei para o diabo, você perdeu. Porque você tentou me seduzir. Você disse que eu não era ninguém. Você disse que eu não era capaz. Você disse que eu não tinha condição de pregar. Você disse que eu nunca poderia usar um terno. E hoje eu uso a cor que for. Então, se você estiver ao lado do meu manequim que você não quiser, manda para mim. Eu vou usar e você ainda vai beber. Manda foto para mim. Tudo isso para a glória de Deus, porque eu entendi o que Deus colocou na minha mão. E eu reagi, irmãos, em dizer para o sedutor: foi Deus que me deu autoridade. Foi Deus que me escolheu. Ele me deu autoridade para pisar escorpiões e serpentes. E eu não posso descuidar. Então eu digo para você, não descuide. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de matar, ele mata. Ele não brinca de destruir, ele destrói. Ele não está brincando comigo nem contigo. Estava conversando com o pastor. Os pastores do altar. Hoje estamos sofrendo um ataque psicológico. O índice de pastores e membros de igreja suicidando-se está crescendo. Aparentemente as pessoas estão bem no seu trabalho, bem na sua igreja, na sua família, mas de repente a forca está lá.
O inimigo conseguiu atacar o sobreconsciente do homem, porque antes ele não tinha autoridade para saber o que nós estávamos pensando. Mas com a evolução, o avanço tecnológico, o homem escolheu o tempo todo agora, né, isso está conectado. O inimigo sabe o que eu estou pensando. Quando eu estou 24 horas conectado, ele sabe. Sabe ou não sabe? Sabe! E aí toda hora ele manda, ele abre uma janelinha na hora que está conectado, ele diz, olha, isso aqui é prazeroso. Aí se eu não estiver vigiando, irmão, sabe o que acontece? Eu vou deletar aquela janela hoje. Mas o inimigo é paciente, irmão, ele não tem pressa em destruir a criação de Deus. Porque ele nos conhece muito mais do que nós conhecemos a ele. Hoje ele abre a janela, você está orando, aí tu para trás, Satanás. Amanhã está conectado novamente, ele abre uma janelinha, tu está jejuando, ele fala para trás, que é por terra, demônio. Novamente está conectado a outra janela. Sai, demônio, eu não vou cair nessa. Mas ele sabe que vai chegar um dia que a crise vai bater no relacionamento conjugal. A crise vai bater no relacionamento espiritual. E ele vai abrir a janela. E quando estiver conectado, ele falou, experimenta isso aqui. E aí, uma vez que abre, sabe o que é que acontece? O homem se distancia de Deus. Se distancia de Deus. Porque a intenção do inimigo agora é essa. Não é causar mais escândalo nas igrejas. Não. Não é tirar mais ninguém de dentro da igreja. É de matar o cidadão na própria igreja. Você sabia disso? É por isso que hoje está difícil trabalhar na obra de Deus. Porque muitas vezes tu vê a igreja está lotada. O pastor está lá sozinho. Mas por que, fulano? Pastor, não posso. A desculpa vem. Mas muitas vezes a desculpa não é por causa do cansaço. Não é por causa da falta de tempo. É porque já foi fisgado pelo mal. E uma vez fisgado pelo mal, nem todos têm a capacidade de assumir responsabilidade. São poucos. Né? São poucos que se posicionam. A maioria se ofende, se deprime e se distancia. Não quer comprometimento, não quer envolvimento, mas quer morar no céu. E não tem como morar no céu sem renúncia. Precisamos renunciar e acatar a ordem de Deus. Precisamos nos cuidar. O inimigo é tão sagaz, como foi falado aqui, e nesses últimos tempos, os homens estão se desprezando a si mesmos. Se desprezando, dizendo, eu não tenho valor. Não é isso? Já deu para mim. Muitos não querem saber mais de se cuidar. Não querem. Não tem prazer mais em nada. E nada. E nada. Mas isso porque o ataque está psicológico. Porque quando você se envolve com Deus, você quer mais de Deus. E quando você quer mais de Deus, você quer estar sempre, não é isso? Né? Saindo bonita, mãe lá fora. Louvado, estuda para a glória de Deus. Tudo. É comprometimento. É se envolver com o Evangelho. É acatar a ordem. E a ordem foi dada para todos nós. Precisamos guardar aquilo que é mais sagrado, que é o nosso relacionamento com quem? Com Deus. Com Deus. Não perca. É a coisa mais importante na vida do ser humano. É o relacionamento com Deus. É mais importante do que um carro novo. É mais importante do que uma BMW, uma Land Rover, uma Mercedes. É mais importante, né, do que uma ilha, qualquer dessa aqui, uma mansão. É mais importante do que prata e ouro.
E o inimigo sabe das nossas necessidades. Passei o ano todo com as portas travadas. Quando chegou o finalzinho do ano, se abriu todo. Aí eu falei assim: Deus, eu não posso perder. Sabe o quê? O prazer de estar na hora nona, na oração. Não posso. Não posso perder o prazer de estar num lugar como esse, por causa de recurso. Eu sei que eu preciso, minha família precisa, mas primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Primeira proposta: ganhar R$6.000 por mês. Mas eu teria que abandonar logo. Eu falei: R$6.000 é? Você lutou. Não está bom para mim? Ele está falando que você poderia ganhar muito mais. Dá uma palavra para mim, foi negativo. Eu vou ter que abandonar a igreja. Não vou ter mais contato com os irmãos, não vou orar mais. E portas, e portas, e portas. Falei: a escolha está na nossa. Quem escolhe não é Deus. Quem escolhe sou eu e você. O que nós estamos escolhendo nesses últimos tempos? Servir a Deus ou desobedecer? O que você tem escolhido? Qual o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está? Hoje, como eu falei, está difícil entrar numa igreja e sentir a presença de Deus. Não é todo lugar. Poucos lugares você sente a presença de Deus. Sabe por quê? Porque é só uma fachada. Uma fachada. Mas quando nós nos esforçamos realmente, a presença é notória no nosso meio. Eu louvo e exalto a Deus por essa noite. Amém? Dessa vez a gente se coloca em pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Posso, pastor?